Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram as esposas do rei Davi. Conheça a história das esposas de Davi. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. De acordo com a Bíblia, Davi teve 8 esposas e mais de 20 filhos. Foram elas: Mical foi a primeira esposa de Davi, filha do rei Saul. Casou-se com Davi quando ele ainda não era rei. O texto bíblico diz: Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Como Saul queria matar Davi, porque Deus havia entregue o reinado nas mãos dele, Mical ficou sabendo do plano assassino de seu pai e avisou tudo para Davi, que fugiu de madrugada para não morrer, e sua esposa ficou. O texto bíblico diz: Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Para se vingar, Saul acabou com o casamento entre Davi e Mical, entregando-a para um outro homem, chamado Paute. O texto bíblico diz: Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Davi não teve filhos com Mical. A segunda esposa de Davi se chamava Abigail. Ora, Abigail foi casada com Nabal, um homem rico e muito avarento, que desafiou o rei Davi. Nabal morreu doente. Assim, quando Nabal morreu, Davi se casou com a viúva. O texto bíblico diz: E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Desse relacionamento nasceu Quileabe. A terceira esposa de Davi foi Ainoã, a Jezreelita. O texto bíblico diz: Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Desse relacionamento nasceu Amnon, o filho primogênito de Davi. Amnon cometeu incesto com sua irmã Tamar. Por causa disso, foi assassinado por seu irmão Absalão. O quarto casamento de Davi foi com Eglá. A Bíblia não diz como se iniciou esse relacionamento e nem como terminou. Desse quarto relacionamento nasceu Itreão. O quinto matrimônio de Davi foi com Maaca. Desse relacionamento nasceu Absalão. A sexta esposa de Davi se chamava Agite. Não se tem muita informação sobre ela. Desse casamento nasceu Adonias. Ele tentou se apoderar do trono de Israel quando seu pai estava velho. O sétimo casamento de Davi ocorreu com Abital. A Bíblia não diz como se iniciou esse relacionamento. Dessa união nasceu Cefatias. E por fim, o oitavo casamento de Davi se deu com Batseba. Essa mulher era esposa de Urias, soldado fiel de Davi, a que mais o encantou. Davi se envolveu com ela enquanto seu marido estava para a guerra. Após esse pecado, Davi mandou matar Urias e tomou para si a sua mulher.
O texto bíblico diz: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Desse oitavo e último casamento nasceram um filho que morreu, que a Bíblia não diz o nome, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Naquela época era costume que os reis das nações cananeias possuíssem muitas mulheres. Isso era tão comum que foi assimilado, sem escusas, pela nação de Israel. Porém, havia ordens expressas de Deus, deixadas por Moisés na lei, que desaprovavam essa prática. Pode-se constatar as consequências funestas na vida de Davi e de seus filhos dessa escolha errada. A família vivia em constante conflito, com cada filho procurando a supremacia sobre os demais, tendo em vista os interesses materiais do reino. Por si só, isso já foi prova suficiente do desagrado de Deus sobre os casamentos poligâmicos de Davi. E essas foram as esposas do rei Davi.